desviado ou rebelado. Vamos discutir um pouco sobre esse assunto? Vamos ver o que traz a palavra de Deus sobre esse assunto? Fica até o final do vídeo que Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Esse é o nosso canal Espada Cortante. Já convido você a preparar um copo de água como esse, que no final nós estaremos aqui fazendo aquela nossa oração da fé e com certeza essa água é o nosso ponto de contato. Deus irá trabalhar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Me acompanhe na leitura, Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, o homem comeu da árvore que eu falei para não comer. Então, o homem pecou. Por ele ter feito isso, o Senhor fala assim: ora, não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, como o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu falei para não comer, que se comesse ele morreria, então vamos lançar ele fora do jardim para que ele não coma da árvore da vida depois de ter caído. 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Veja bem, meus amigos, que aqui houve uma ruptura, houve uma quebra de contrato. Deus fez um contrato com o homem e nesse contrato tinha uma cláusula que o homem não poderia de forma alguma comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse dela, ele certamente morreria. Mas o inimigo ali, ele, usando a mulher, conseguiu fazer ela pecar, e assim o homem também comeu, e assim ambos comeram, e ambos foram expulsos do jardim do Éden, porque eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo, ali, naquele momento, a morte, ela entrou no mundo. É como se o homem abrisse ali uma porta, e essa porta, o inimigo entrou por aquela porta. Entrou o pecado, entrou a luxúria, entrou a cobiça, entrou a inveja, enfim, todo tipo de pecado entrou ali por aquela porta. E ali, o homem, ali a raça humana, ali em Adão, nós fomos desviados de Deus. Ali sim, nós fomos desviados do Senhor, desviados da comunhão com Deus, porque todos nós viemos de Adão. Então, nós já viemos de uma natureza caída. E agora, todos nós precisamos de voltar àquele estado primitivo de Adão. Mas como fazer isso? Adão passou para a raça humana, passou para nós uma herança maldita, uma herança de maldição. Todas as pessoas que nascem de Adão para cá, nascem um dia tendo que fazer uma aliança com Deus, através de Jesus Cristo, para voltar àquele estado primitivo de comunhão com Deus, não de queda, de comunhão com Deus, para alcançar ali a vida eterna. Então, meus amigos, aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo está incluindo toda a raça humana naquele pecado primitivo de Adão. Ele está dizendo que depois de Adão, todo mundo pecou, porque lá em Adão nós tivemos a queda. Então, como nós todos viemos de Adão, então todos pecaram. E ele fala, e destituídos, separados estão da glória de Deus. Então, toda a raça humana, depois de Adão, se encontra assim, a não ser quando a pessoa se volta para Deus através da pessoa de Jesus Cristo. 24. Sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, ele está falando que lá nós fomos
nós fomos derrubados por Adão, da graça, fomos derrubados da comunhão com Deus, mas em Cristo Jesus nós recebemos a redenção, nós voltamos àquele estado primitivo. Então, lá nós somos desviados, em Cristo Jesus nós fomos reconciliados. E aqui no capítulo 5, versículo 12 de Romanos, o apóstolo fala mais: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então todo homem nasce de uma natureza pecaminosa. Salmo 51, 5, Davi diz: eu fui gerado em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Então lá em Adão todos nós fomos um dia desviados. E nós precisamos de uma reconciliação, precisamos de fazer um conserto com Deus. E aqui, meus amigos, ainda em Romanos capítulo 5, no versículo 19, o apóstolo Paulo fala assim: porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Assim como em Adão todos nós fomos feitos pecadores, assim em Jesus Cristo também nós somos justificados através da obediência ao Senhor Jesus Cristo. É como se Adão fizesse um estrago e Jesus viesse reparando esse erro. Mas para isso, como Adão desobedeceu e foi expulso do Éden, nós, através da obediência a Cristo, nós entraremos em comunhão com Deus. Ainda aqui em Coríntios, capítulo 15, versículo de número 22, se você quiser me acompanhar na leitura, 15, 22 de Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: porque como em Adão todos morrem, do mesmo modo, em Cristo todos serão vivificados. Olha novamente o apóstolo falando. Em Adão todos morreram, todos receberam como galardão, como herança, a morte. Mas aqui está falando que do mesmo modo também, em Cristo Jesus, se rendendo a Cristo, obedecendo a Cristo, todos serão vivificados, ou seja, vão receber a vida de volta. Mas para isso, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia ainda diz mais ainda, em Hebreus capítulo 6, se você quiser me acompanhar, versículo 4 e 6. Hebreus capítulo 6, versículo 4 e versículo 6. Do versículo 4 ao versículo 6. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao escândalo. Agora aqui o apóstolo, agora aqui o escritor de Hebreus, está dizendo que as pessoas que tiveram aquela queda em Adão, que foram separados de Deus lá em Adão, depois se voltaram para Deus através de Jesus Cristo, entraram em comunhão com Deus através da pessoa de Jesus, depois caíram, depois desobedeceram, se afastaram da presença de Deus. Aqui a Bíblia está dizendo que é impossível que essas pessoas sejam renovadas para arrependimento, porque de novo estão crucificando o Filho de Deus. Aqui a Bíblia está mostrando que agora você não está mais desviado. Agora a Bíblia está mostrando que essa pessoa que faz isso, agora já é uma pessoa rebelada. Agora você, voluntariamente, você decidiu desobedecer a Deus. Se eu hoje me afastar da presença de Deus, eu, na minha livre e espontânea vontade, estarei desobedecendo a Deus e estarei me rebelando contra Deus. Então, eu já não sou mais desviado. Eu não sou mais um desviado, não seria um desviado, eu seria um rebelado, porque agora eu estou me rebelando contra a palavra de Deus que eu conheci. Por isso que o escritor aqui fala bem claro: aqueles que provaram o dom celestial, que foram iluminados, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus. Você que teve comunhão com Deus e você volta atrás, agora você não é mais desviado. Agora você é um rebelado, porque você se rebelou contra Deus. Então isso aí é o que a Bíblia está nos orientando, está nos mostrando.
E também em Hebreus capítulo 10, versículo de número 27, versículo 28. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Agora, o escritor de Hebreus está dizendo, olha, antigamente, pela lei de Moisés, as pessoas morriam pela palavra de 2 ou mais testemunhas. Testemunhavam contra ela, uma falta, um erro dela, a pessoa morria e não tinha misericórdia. Aqui ele fala de quanto maior castigo, cuidai vós, será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, aquele que recuar no seu chamado, aquele que voltar atrás, aquele que abandonar sua comunhão com Deus, aquele que quebrar o contrato que fez com Deus. Está falando que haverá uma cobrança maior, porque agora você não é mais desviado, agora você é rebelado, porque você decidiu recusar de servir a Deus, depois de ter o pleno conhecimento da verdade. Entende por que a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado? Então, meu amigo, se você um dia se afastou da presença de Deus, procure retornar enquanto é tempo. Procure voltar logo. Assim como aquele filho pródigo, um dia também se rebelou contra a autoridade do seu pai, mas depois, quase na hora da morte, em uma situação muito constrangedora, muito difícil, ele então decide voltar, pede perdão ao pai, e o pai recebe ele de volta. Meu amigo, minha amiga, se você um dia se afastou da presença de Deus, retorne. Se você ainda não se converteu, ainda não teve esse encontro com Deus, é o momento. Venha para Deus, venha para Jesus Cristo, porque a salvação de Cristo, ela se estende também a você. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E para finalizar, 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Corinto, ele fala: de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Você que um dia não teve um encontro com Deus, é o momento de você se reconciliar com Deus. Que Deus abençoe você, que possa ter falado no seu coração. Amém? Pega agora o seu copo com água e ore comigo. Deus Altíssimo, poderoso Pai, juntamente com esse meu amigo, essa minha amiga, Senhor, que acessou agora o nosso canal, eu quero orar com essa pessoa neste momento. Meu Deus, e que o Senhor possa agora estender as mãos, Senhor, em cada área da vida desta pessoa, Senhor, que se encontra conturbada, precisando, meu Pai, de um socorro da Tua parte. Que o Senhor possa agir, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa colocar essa pessoa de pé, meu Pai, diante das dificuldades, problemas que ela tem vivido, Senhor. Essa pessoa que se afastou da Tua presença. Essa pessoa que se encontra fraca na fé, meu Deus, desanimada, pensando, meu Deus, em desistir, Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor possa dar força a esta pessoa, Senhor, porque o Senhor é aquele que dá força alcançada, multiplica o poder àquele que não tem nenhum vigor, diz a Tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, que até os jovens se cansam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, Senhor, correrão e não se fatigarão. Assim eu coloco esta pessoa em Tuas mãos agora. Renova ela na Tua presença, as forças, Senhor, e faça o Teu querer, a Tua vontade. Eu oro assim, meu Deus, determinando a Tua misericórdia, a Tua graça na vida desta pessoa. Sê com ela, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Beba da sua água agora. Agora, meu amigo, minha amiga, eu quero falar com você que está me ouvindo. Você que está desviado, ou você que está rebelado também, que se afastou da presença de Deus. Eu quero falar com você. Volte para Cristo, aceitando Ele como seu único e suficiente Salvador.
tornando-se assim um só corpo com ele, através da Igreja Evangélica Pentecostal, conforme Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. E, meus amigos, nós não podemos viver fora das organizações. Nela nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. A igreja física, ou seja, os templos, são também organizações. E a igreja cristã, eu não me refiro à igreja cientificamente cristã, nem a nominalmente cristã, não. Mas também a igreja é a embaixada de Deus com seus embaixadores, e eles te receberão e darão legalidade ao seu ato de fé diante de Deus no reino de Deus. As autoridades deste mundo não podem fazer isso, mas os embaixadores sim, e eles escreverão seu nome no livro da vida. Por isso, procure a Igreja de Deus, congregue nela, tornando-se assim um só corpo com ela, e siga as instruções de Deus que Ele ordenou através do envio dos seus embaixadores, conforme Lucas 10, versículo 16. Se inscreva no nosso canal se não é inscrito, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, e que Deus te abençoe, e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.